Olá pessoal, sou Mozart da Medical Way, eu trabalho atualmente no setor de assistência técnica e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o analisador de segurança elétrica, o ESA 612. É um equipamento leve, portátil, que oferece muita mobilidade para os serviços de engenharia clínica, tanto para atendimento em campo, quanto para os serviços realizados dentro do seu laboratório. Como havíamos comentado, a sua praticidade e a portabilidade facilita o uso não só em ambientes clínicos, como uma UTI ou centro cirúrgico, além de possuir um cabo de alimentação longo o suficiente para que você tenha mobilidade dentro dos setores. Esse equipamento, além de lhe oferecer a possibilidade de realizar os testes de segurança elétrica, ele também possui a função de simulação de ECG, a qual nós temos identificados no topo do equipamento, e também ele funciona como um multímetro com a função ponto a ponto. Essa função me permite fazer medições de tensão, corrente de fuga e resistência, logicamente nas escalas de trabalho adequadas para um ensaio de segurança elétrica. Bem, as principais funções que o meu equipamento me proporciona: testes de resistência de aterramento, correntes de fuga. Dentro das funções de correntes de fuga, é importante salientar que este equipamento ele oferece compatibilidade com as normas IEC 60601 e 62353, além de outras normas, como por exemplo a AAMI, que também é utilizada nos Estados Unidos e em outros países. Dentro dos testes de corrente de fuga, os testes mais utilizados, como corrente de fuga para o terra, corrente de fuga para o chassi, corrente de fuga para partes aplicadas, aí em compatibilidade com a norma 60601, ou então os métodos de medição direto, indireto ou alternativo, que são métodos utilizados pela norma 62353, são atendidos dentro da função medição de corrente de fuga. A seguir nós temos aqui a medição de corrente de consumo do meu equipamento médico, o equipamento que está sendo ensaiado. Eu consigo fazer análise da tensão de alimentação da rede elétrica, consigo fazer, assim como eu havia citado anteriormente, a simulação de ECG através dessa função, medição de resistência de isolamento. Dentro da resistência de isolamento, também é importante ressaltar que eu possuo algumas opções, algumas possibilidades. Eu posso fazer medições de resistência de isolamento entre fase e terra de proteção, consigo medir a resistência de isolamento entre as partes aplicadas e o terra de proteção, entre a alimentação e as partes aplicadas e assim por diante. A função ponto a ponto, como citado anteriormente, e um menu dedicado para o setup. Dentro do setup, eu posso não só identificar o teste com o número de série, número de patrimônio ou identificação do meu equipamento médico, como também posso fazer algumas configurações dispostas aqui na função F4, onde eu consigo visualizar os testes salvos na memória, consigo visualizar informações do meu instrumento, como por exemplo, selecionar a norma padrão que eu estou utilizando como referência, selecionar o meu limite de corrente de proteção, ou seja, se porventura durante o teste houver um curto-circuito, uma conexão incorreta entre o meu equipamento médico e o analisador, essa corrente de curto-circuito é quem irá garantir a segurança tanto do meu equipamento quanto do analisador, impedindo dessa forma um dano em ambos os dispositivos. Aqui tenho também a possibilidade, em mais opções, de fazer ajustes do contraste do meu display, favorecendo a melhor visualização das informações contidas nele. Posso ativar ou desativar o bip do meu equipamento, ou seja, conforme eu for tocando nas teclas, eu posso habilitar este bip sonoro. E tenho também algumas informações do instrumento, como versão de software, última data de calibração do equipamento, qual é o número de série, o que me permite fazer a rastreabilidade do equipamento. Feito isso, eu já estou com o equipamento apto para ser utilizado nos meus dispositivos médicos. Aqui na parte inferior eu tenho os cursores direcionais, o botão Save destinado para salvar um teste específico e o botão Teste, que é utilizado para executar testes específicos, onde eu preciso injetar uma tensão ou uma corrente elevada, como por exemplo, quando eu faço corrente de fuga MAP, ou também chamada como Mains on Applied Part, eu preciso injetar uma tensão, a tensão da rede elétrica, que normalmente está em torno de 100% da tensão de alimentação. Por exemplo, se eu tenho uma alimentação em 127 volts, eu teria esse teste sendo executado em 127 volts. O mesmo acontece quando eu tenho a tensão de alimentação em 220 volts.
ou seja, eu terei o teste MAP sendo executado em 220 volts. O meu dispositivo, ele possui aqui também, tenho então uma alça de apoio. Essa alça de apoio ela é destinada para posicionar o meu equipamento de modo que eu tenha a tela, o display do meu equipamento, num ângulo de visualização que proporcione não só o manuseio do equipamento, como também a visualização dos testes que estão sendo ensaiados. Uma informação bem importante que nós devemos salientar no ESA 612, tenho a possibilidade também de trabalhar com o ESA 612 com modo automático, utilizando o software de automatização Answer. Esse software me garante produtividade, padronização dos ensaios e também eu ganho na questão de erros, porque quando eu utilizo o software, automaticamente eu minimizo a possibilidade de erros, uma vez que todos os resultados são salvos automaticamente entre o software e o analisador. Aqui ao lado lateral eu tenho a conexão com o DUT. Essa conexão ela é feita sempre que eu executo um teste de segurança elétrica, uma vez que o equipamento que está sendo analisado precisa ser analisado diretamente através das correntes de fuga, a alimentação, pelo meu analisador. Ou seja, o meu analisador é conectado à rede elétrica e o dispositivo que será testado, aí sim será conectado ao analisador. O meu equipamento ele já acompanha de série um adaptador para as partes aplicadas ou então para a simulação de ECG. Quando eu tenho um dispositivo que depende de conexão de pinos para testes de partes aplicadas, eu posso fazer a conexão direta no topo do meu analisador. Se porventura eu tiver um dispositivo, por exemplo, um cabo de ECG, onde eu preciso fazer as conexões através de garras, então eu já disponho deste adaptador que é fornecido junto com o meu equipamento. Ele é posicionado no topo do meu dispositivo e como uma opção, como um item adicional para testes de partes aplicadas, nós dispomos deste box de extensão que ele é destinado para uma conexão de até 10 partes aplicadas, todas elas curto-circuitadas. Também disponho deste box que me permite fazer a extensão de até 10 partes aplicadas, ou seja, através de um único board, eu faço a conexão com o meu analisador e disponho então de 10 partes aplicadas conectadas a esse dispositivo e mais 4 partes aplicadas que podem ser conectadas diretamente ao topo do meu analisador. Este item é um item opcional. Caso haja interesse no momento da aquisição do seu analisador, não deixe de solicitar ao seu vendedor. Junto dos acessórios que acompanham o analisador, eu tenho um conjunto de cabos. Esses cabos são utilizados para a realização dos ensaios, como por exemplo, eu preciso fazer a medição da resistência de aterramento, resistência de isolamento entre uma parte específica. Então eu vou estar sempre utilizando o recurso da conexão entre o analisador e o meu dispositivo médico através desses cabos auxiliares. Juntamente dele eu tenho também um conjunto de garras e ponteiras de prova. Esse conjunto é muito útil, principalmente quando eu faço medição de resistência de aterramento, onde eu preciso conectar os meus cabos de alimentação ao analisador. Então essa ferramenta é muito útil, prática e me garante uma boa conexão entre o dispositivo que está sendo testado e o analisador. Então essa foi a apresentação do nosso analisador de segurança elétrica ESA 612 da Fluke Biomédico. Para mais informações, procure nossos vendedores através dos nossos contatos de apoio.